Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para mais um vídeo para vocês. Queridos, agora o tema é stalinismo, né? Continuando a Revolução Russa, mas o tema agora é stalinismo. O Stalin, Joseph Stalin, ou José Stalin lá, ele assumiu o poder na União Soviética em 1924, após a morte de Lenin. Então, o Stalin, após a morte de Lenin, se torna o que, gente? O secretário-geral do Partido Comunista, ou seja, o líder do mundo soviético, beleza? Lembrando, né, que vimos no último vídeo, o Stalin tinha um projeto, que era o Socialismo Só País. Ele competiu, né, com outro projeto, que é o projeto do Trotsky, que queria a Revolução Permanente, e o Partido Comunista, naquele momento, escolheu o projeto de Stalin, que era qual, gente? Socialismo Só País, ou seja, consolidar primeiramente o socialismo na União Soviética, para depois promover a expansão desses ideais. E quando Stalin assumiu o poder, ele promove, gente, uma planificação econômica. O que seria essa planificação econômica? É quando o Estado ele toma todos os rumos da economia. O Estado ele vai interferir na economia. Então, naquele momento, o Estado ele promove, né? O Estado vai ser o dono das terras, os donos das estradas, os donos das empresas, da propriedade privada. Então, tudo agora é de que, gente? Tudo pertence ao Estado. E nesse momento, é o Estado que direciona o que, gente? Os rumos econômicos do país. Ou seja, na União Soviética, era o Estado soviético que determinava os planos políticos, ok? Não era o mercado, e sim o Estado. E aí, o Stalin vai criar, por exemplo, os planos quinquenais, né? São vários deles. E aí, basicamente, gente, o que são os planos quinquenais? São investimentos do Estado russo tanto na industrialização e na agricultura. E também, por exemplo, na mecanização geral do trabalho. E aí, gente, como assim o Estado investindo na industrialização, o Estado russo, o Estado soviético naquele momento, né? E aí, lembrando, a Rússia, entre outros países, vão compor a União Soviética. O Estado soviético ele vai investir pesado na indústria, né, de base, com ênfase na mineração, na siderurgia, na indústria de máquinas e na produção de armas, ok? Mais à frente, vamos entender melhor isso quando chegarmos à Segunda Guerra Mundial, beleza? E também na coletivização da agricultura. Sim, a terra agora é o que, gente? É uma terra coletiva. Haviam, né, as terras chamadas de sovkhozes e as kolkhozes. O que são sovkhozes? São as fazendas estatais. É quando a terra, os meios de produção, né, a terra é meio de produção, as ferramentas, tudo pertence a quem, gente? Tudo pertence ao Estado, né? Já os kolkhozes são cooperativas agrícolas, aonde a terra pertence ao Estado, entretanto a produção pertence aos camponeses. Mas nesse momento, gente, o que faz o governo russo? Ele gera o quê? Ele gera milhares, ele gera milhões e milhões de empregos. Por quê? Porque o Estado vai investir pesado no processo de industrialização. E a Rússia, naquele momento, juntamente com demais países que compunham a União Soviética, vai o que, gente? Vai promover a sua industrialização. Vai, de fato, naquele momento, investir pesado nessa indústria de base. Um país industrializado tem o que, gente? Uma boa indústria de base. Por isso, naquele momento, né, o Estado investe na mineração, na siderurgia, principalmente, no maquinário, para gerar máquinas para outras indústrias e na produção de armas. E, no geral, também a gente depois, o que promove o Estado? Mecaniza todo o trabalho, ok? Então, o trabalho nas fábricas, ok? No campo, é o quê? É feito por trabalhadores utilizando o quê? Utilizando máquinas. E aí, esses planos quinquenais levarão, gente, ao amplo desenvolvimento econômico do mundo soviético. Como falei para vocês, ele vai gerar milhões e milhões de empregos, ok? Levando, sim, a melhoria na vida das pessoas. Melhorias na saúde, ok? Na educação. Por exemplo, o Stalin cria um projeto para erradicar o analfabetismo na Rússia, sim. Olha só, ele vai gerar naquele momento, né, por exemplo, escolas técnicas, ou seja, ele quer mão de obra especializada para as indústrias. Então, as crianças, desde novinhas, desde pequenininhas, iam para as escolas. Então, naquele momento, gente, ele gera emprego, ele gera melhorias na saúde, na educação do povo russo. Ou seja, ele leva a Rússia ao plano que, gente? Ao plano de um desenvolvimento econômico gigantesco, imenso. E aí, pra vocês terem uma ideia, em plena Segunda Guerra Mundial, bem pertinho da Segunda Guerra Mundial, em 39, a Rússia, né, juntamente com demais nações que compunham a União Soviética, era, naquele momento, a terceira potência mundial. Era bem forte, ok? Então, os planos quinquenais, sim, levaram que, gente, ao amplo desenvolvimento econômico do mundo soviético. Percebam, atenção a isso. Qual é a diferença dos planos quinquenais para a NEP, criada pelo Lenin? Lá no Lenin, lá, quando o Lenin criou a NEP, lembrando, a NEP mistura
práticas socialistas com práticas o que, gente? Capitalistas, ou seja, ele promove uma economia de mercado, onde empresas privadas vão investir na Rússia naquele momento e o Estado também investe. Mas é uma mistura de práticas do Estado, o Estado investindo, com práticas o quê? Capitalistas. Agora aqui, nos planos quinquenais, quem investe na economia? Somente o Estado. Quem é o dono das empresas, das indústrias, das fábricas, enfim, dono de tudo, gente? Aqui quem é o dono de tudo? Quem é o dono de todos os meios de produção? É o Estado. É esse Estado soviético. Tudo bem? Beleza? Entretanto, essa é a parte, entre aspas, né? A parte boa de Stalin. E aí, gente, o Stalin, quando ele chega ao poder, ele tenta mostrar para o povo, né, soviético que ele era herdeiro, né? De fato, um herdeiro legítimo de Lenin, né? Aquele marxismo-leninista. Então fala, ó, eu sou um seguidor do marxismo-leninista, porque Lenin, de fato, era uma figura muito importante para o mundo soviético. Lenin ajudou o que, gente? Primeiramente, a promover o quê? A Revolução Russa, né? A Revolução Bolchevique lá em outubro. Então, grande parte do povo soviético, do povo russo, ainda mais do povo russo, amava de fato o Lenin. E o Stalin, quando chega ao poder, se mostra para o mundo soviético como sucessor legítimo de Lenin. E aí a gente fala, né, eu sou marxista-leninista, estou seguindo as ideias de Marx e de Lenin. Será? E aí, galerinha, o Stalin, politicamente, ele inicia uma perseguição aos seus opositores, sim, ele cria uma polícia política, tipo aquela polícia política do czar, ok? Tipo aquela Ucrânia, né? Lembra da Ucrânia lá que perseguia os opositores ao czarismo? Então, o Stalin faz a mesma coisa, ele cria uma polícia política para perseguir os seus opositores. Então, grande parte daquelas pessoas, sejam militares, camponeses, operários, ou pessoas dentro do partido dele, que eram contrárias, ok? A Stalin no poder, que eram contrárias às suas medidas, eles eram perseguidos, não era permitido que ninguém fosse contrário às ideias de Stalin. Então, vamos lá, não era permitido que ninguém fosse contrário às ideias de Stalin. Isso é socialismo? Não mesmo. Ok? E aí, gente, ele promoveu, por exemplo, os grandes expurgos. O que são os grandes expurgos? Ele pega os seus opositores e passa a deportá-los. Ele deporta os seus opositores, manda eles para locais bem distantes, tipo, literalmente para a Sibéria. Ok? Vai lá, entre aspas, para o fim do mundo. E aí, perceba, ele pega esses opositores e envia para locais bem hostis. Então, ele não aceitava oposição. Quando nós temos um governante no poder que não aceita oposição, isso é o que, gente? Isso é ditadura, né? E aí, gente, um dos piores exemplos dessa perseguição, né? Essa perseguição, ela será exemplificada através dos kulaks. O que são kulaks? São campos de trabalho forçados, ok? Para onde eram enviados os opositores e criminosos. Então é o seguinte, todo criminoso na Rússia, qualquer tipo de criminoso, o cara era julgado, enfim, era um criminoso, era condenado, e os opositores ao governo, né, de Stalin eram enviados para esses campos, para os kulaks. Lá, gente, nesses campos, essas pessoas eram forçadas a trabalhar todos os dias, passavam fome, passavam miséria, era um horror, ok? Era quase tipo um campo de concentração, tá? Aquilo lá era um horror, tá? Para vocês terem uma ideia, é um horror mesmo. O Stalin, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, vai recorrer a esses campos para ter que, gente, para ter mais soldados para lutar na guerra, tá? E aí, percebam, os kulaks, o que ela representa? Representa a perseguição, ok, de Stalin aos seus opositores. E aí, gente, isso é socialismo? Qual é a função do socialismo? Falei para vocês. Eliminar o quê? Toda desigualdade social. Mas o socialismo diz perseguir aqueles que pensam o contrário? Não, né? Não, isso não é socialismo, ok? E aí, naquele momento, o Stalin vai promover um culto à sua personalidade, sim. Ele promove um culto à sua personalidade. Ele vai colocar, gente, em toda a União Soviética, né? Várias estátuas dele, cartazes, outdoors, né? Com a figura dele, com a imagem dele. Músicas serão cantadas para Stalin, né? No Jardim de Infância, por exemplo, as criancinhas cantavam músicas a Stalin, agradecendo a Stalin pelos empregos dos pais, pela saúde, pela educação, por tudo, né? Pela melhoria da vida deles, né? Porque, de fato, naquele momento, o mundo soviético melhorou muito com Stalin no poder, mas quando aquele governante, como Stalin, secretário, né, do Partido Comunista, aquele chefe de Estado, ele promove esse culto à sua personalidade, isso é socialismo? O socialismo prega que o governante seja cultuado? Não. Isso é o que, gente? Isso é uma ditadura. Ok? Então, naquele momento, as pessoas, né, saíam às ruas, cantavam músicas para Stalin, agradecendo a Stalin, como disse para vocês, né? Imagine,
várias e várias estátuas eram colocadas no mundo soviético em homenagem a ele. Então, gente, o Stalin ele foi cultuado como líder, como um grande líder, ok, do mundo soviético. E aí, naquele momento, por exemplo, foi criado o realismo socialista, né? O que é esse realismo socialista? É uma propaganda ideológica do socialismo e do regime stalinista. Então, naquele momento, ele vai criar, ok, um tipo de propaganda, ok, para o seu governo, onde as artes, né, irão propagar coisas boas feitas pelo governo. Então, ele vai misturar arte e cultura para quê, gente? Para que as pessoas entendessem, ó, tudo isso quem fez por você foi Stalin. Então, através da arte, da cultura, o Stalin propagava os seus ideais, fazia propaganda do seu governo e um culto à sua figura. E aí, gente, em governos democráticos, o líder ele é cultuado? Não, não é. Nesse momento, por exemplo, o Stalin, né, ele se aproxima do czar, né? Porque as pessoas tinham que agradecer a ele pelo desenvolvimento. Tipo, ó, oh, você é o foda, você é o cara, valeu. O czar, ele era tratado desse jeito, né? E o Stalin queria ser tratado da mesma maneira. Então, gente, o Stalin perseguiu, matou os seus opositores, ok? O Stalin, por exemplo, mandou matar o Trotsky lá no México e ele fazia, né, culto à sua personalidade. Isso não é socialismo, isso é ditadura, ok? Esse cara, o Stalin, por exemplo, vai mandar eliminar, por exemplo, pessoas do Partido Comunista. Muita gente do Partido Comunista, mas muita gente mesmo foi morta a Stalin. Por quê, gente? Porque Stalin estava praticando, de fato, medidas socialistas na União Soviética? Não. Quando um cara, ele promove perseguição aos seus opositores, perseguição aos operários, onde ele promove perseguição a qualquer pessoa que fale algo contrário ao seu governo, que não é favorável a medidas que ele está tomando, e passa a persegui-las, isso é o que, gente? Isso não é socialismo, né? Não é mesmo. E naquele momento, quando ele promove um culto à sua personalidade, de fato, né? O Stalin se mostra não como socialista, e sim como um ditador, ok? Porque, de fato, gente, quem tomava todas as decisões era Stalin. Aquele, né? Vamos lembrar aqui rapidamente aqui, né? Aquele soviético supremo, de fato, tinha poder? Não. Lembrando, o soviético supremo, né, era ele que escolhia, né, aquele conselho executivo que auxiliava, né, o chefe de Estado, o secretário-geral a governar. Mas o Stalin permitia que aquele soviético supremo e aquele conselho executivo tivessem poderes? Não, não, gente, não permitia. Era somente Stalin no poder. Então, quando um cara, ele vai, naquele momento, né, tem o poder para si, somente para si, toma todas as decisões e persegue seus opositores, isso é socialismo? Não. Isso é o que, gente? Isso é uma ditadura. Então, Stalin no poder na União Soviética, de fato, até podiam dizer que era socialismo. Mas o Stalin promoveu medidas de fato socialistas? O Stalin, de fato, naquele momento, ele era totalmente socialista? Não, ele não era. Tinha muitos o que, gente? Tinha muitos aspectos de ditador, tá? Quando alguém é cultuado como líder e as pessoas são obrigadas a agradecê-lo e só ele toma as decisões, isso não é socialismo. Isso é uma ditadura. Ah, Davi, mas na economia ele tomou algumas, né, atitudes socialistas. Beleza. Entretanto, gente, na política ele perseguia seus opositores. Na política ele era, né, ele obrigava as pessoas a cultuá-lo. Então, naquele momento, sim, o governo de Stalin tinha o quê? Aspectos de uma ditadura. Beleza? Tudo bem? Queridos, alguma dúvida, algum questionamento? Voltaremos a falar sobre Stalin quando abordarmos o tema Guerra Fria. Tudo bem? Então, caso tenha algum tipo de dúvida, questionamento, por favor, deixe nos comentários. No mais, beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.